Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? E hoje nós vamos dar continuidade a mais um conteúdo do quarto bimestre. Hoje é a coesão e a coerência textual, né? O que é que vem a ser coesão e coerência textual? Coesão está ligada à organização de um texto e a coerência está ligada ao sentido do texto. Vejam que são elementos extremamente importantes para a boa produção textual. Vamos a uma questão a questão teórica, uma definição de coesão e coerência textual para Guidori Coque em 2001, página 21. Coesão é o critério mais importante da textualidade. Sabe-se que ela não é necessária nem suficiente, ou seja, sua presença não garante a textualidade. A presença da coesão textual não garante o sentido do texto e a sua ausência não impede também. A coerência está diretamente ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o texto, portanto, ela deve ser entendida como um princípio de interpretabilidade ligada à inteligibilidade numa situação de comunicação e à capacidade que o receptor tem para calcular o seu sentido. Este sentido deve ser do todo, pois a coerência é global. Está aí a definição do que é coesão e coerência textual. Coesão está ligada à organização de um texto, né? Como o próprio nome já diz. É a conjunção no lugar certo, a preposição no lugar certo, as frases unidas de forma correta, a frase unida a um período de forma correta, os parágrafos bem organizadas, ideias bem organizadas, não ideias aleatórias. Isso tem a ver com a organização do texto e se a organização trabalha-se com a coesão. A coerência textual é a questão do sentido, como a própria definição de Koch trouxe aqui, né? Está ligada ao sentido do texto. Imagine ler um texto que não tem sentido, que não há uma continuidade temática, que pede-se para falar de violência e você fala de outra coisa que não seja violência, ou que você pede para falar de violência doméstica e você fala de qualquer outro tipo de violência, mas não fala da violência doméstica. Então há uma falta de coerência textual. Coesão e coerência textual são elementos imprescindíveis para a boa produção textual. O exemplo aqui, o primeiro exemplo diz, né? Exemplos de textos que podem ter essa organização, ou seja, coesão, mas não tem coerência, ou que tenha coerência, mas não tem coesão. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Nós observamos aqui uma organização do texto, olha, os elementos aqui gramaticais unidos de forma corretas, né? Mas na questão do sentido há uma falha, porque aqui fala de uma coisa, na segunda oração fala de outra, na terceira oração fala de outra. Então não há uma coerência, não há uma continuidade aí do que está sendo falado, né, no início. Não há essa continuidade. Há uma falha, então há um problema de coerência, há um problema de sentido. No segundo exemplo, olhar fito no horizonte, apenas o mar imenso, nenhum sinal de vida humana, tentativa desesperada de recordar alguma coisa. Nada. É um texto que tem, que é agora o contrário do primeiro. Ele tem até coerência, há uma continuidade na temática, há uma continuidade no assunto. O que está sendo falado na primeira frase, há continuação nas demais frases. Mas não há uma organização, então há um problema de coesão, né? Então existem textos que está até bem organizado, mas não são coerentes, não tem sentido, né? É coeso, mas não tem coerência. E às vezes tem coerência e não tem aquela organização. Então são coisas que na produção a gente precisa dominar essas situações. É claro que não somente nessa videoaula, né? Ela vai te ajudar, ela vai abrir a tua cabeça para, né, para isso, para esse entendimento de que você precisa organizar bem o seu texto, que você precisa dar sentido ao seu texto, mas é um assunto que vai além, que tem muita coisa para ser vista ainda. Mas a gente vai continuar o conteúdo.
Outro exemplo de texto aqui, que pode ter coesão, que pode ter coerência, e que a gente ainda tem que atentar, que às vezes o texto tem 30 linhas, né, por exemplo, e há uma incoerência, né, que é a falta de sentido, ligue sempre coerência a sentido e incoerência a falta de sentido, né, claro, a coesão à organização. Então, existem textos que têm 30 linhas, mais 5 ou até mais, né, linhas, né, ou menos, não tem coerência. Às vezes a coerência está só ali naquele local, não está em todo o texto. E são coisas que a gente precisa trabalhar. A desorganização daquele texto está apenas naquele local, naquele período, naquele parágrafo. Pode prejudicar as demais partes do texto, claro. E para isso a gente precisa trabalhar sempre esse conteúdo, né? Porque é extremamente importante. É uma das competências do Enem, inclusive, né? Mas não só para o Enem, é para a vida que a gente estuda. Doente não... Veja um exemplo. Doente não a foi, estava a aula ele. Uma frase extremamente desorganizada, né? Doente não a foi, estava ele. Ele estava doente, não foi à aula. Agora está uma organização lógica, né? Ele estava doente, não foi à aula. Se há uma organização lógica, há uma coerência. Mas está faltando um elemento que ligue aí. Ele estava doente, não foi à aula. Um por isso, por exemplo, né? Um portanto, por exemplo, que é uma conjunção que está solicitando aí nesse espaço, nesse meio, uma conjunção conclusiva. Ele não estava doente, por isso não foi à aula. Ou, portanto, não foi à aula. Desta forma, não foi à aula, né? Existem tantos elementos aí de conclusão que você pode colocar. Então, aqui tem uma coerência, tem um sentido na frase, mas não há uma organização. Ele estava doente, por isso não foi à aula. Agora temos uma relação de sequência e de coesão. Nós temos, ao mesmo tempo, uma coerência textual e uma organização textual. Estão observando o quanto é importante esses elementos, né? A organização textual é tão importante quanto o sentido textual. Só relembrando a questão aqui do trema na palavra sequência, é só para conservar a originalidade do texto de onde eu tirei, né? Mas com o novo acordo ortográfico não há mais esse trema. Aqui tem um texto bem famoso e imprescindível para trabalhar essa questão de coesão e de coerência textual, que é Circuito Fechado, de Ricardo Ramos. E eu acredito que você, em algum momento, já passou por esse texto, né? Lá no Fundamental. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete. Aqui é uma sequência de substantivos, né? Sequência de substantivos, um texto feito apenas com substantivos e que todo esse texto vai trazer uma sequência de fatos de alguém que acordou, que foi fazer que foi tomar um banho, que foi fazer a barba, que se enxugou, que passou um creme, que se vestiu, que foi na sequência foi ao trabalho, que antes de ir ao trabalho tomou um café, depois foi ao trabalho, depois do trabalho deu uma paradinha para tomar um café, para tomar outro café, né, que ele já havia tomado. Depois deu uma outra paradinha, foi fazer o almoço, depois retorna para casa, tira toda a roupa, vai ao banheiro, se veste de novo, com roupa para dormir, e no dia seguinte faz as mesmas coisas, né? Só para a gente não continuar lendo todo o texto, só um pedacinho para a gente relembrar. Chinelos, vaso, descarga, ponto. Pia, sabonete, ponto. Água, ponto. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, pronto. Então aí é um texto, né? Esse texto vem caracterizar que ele tem uma coerência textual, que ele tem um sentido textual. No entanto, né, é proposital, claro, esse texto, circuito fechado é proposital, não ter os elementos que façam essa ligação entre um substantivo e outro, entre uma ação e outra, entre um parágrafo e outro. Até porque o texto tem um único parágrafo, né? Mas ele não deixou de ser
coerente. Ele não deixou de ser coerente. Ele tem sentido. Você vai entender que é alguém que acordou, que foi tomar banho, fez asepsia bucal, que tomou o seu café da manhã, que foi trabalhar, que no trabalho dá uma paradinha para tomar um café, que na sequência vai fazer um almoço. Você vai entender em todo esse texto, você vai entender que é essa situação que está acontecendo. No entanto, falta aí a organização do texto, né? Falta a questão da coesão, os elementos gramaticais que unem essa frase a outra frase, esse período a outro período, que faça essa ligação entre os parágrafos. Então, isso aí foi perdido aí no texto, né? De forma proposital, claro. Tipos de coerência. A coerência pode ser sintática, que está relacionada ao uso dos recursos linguísticos, né? A questão dos... a coerência sintática, ela está ligada à questão dos conectivos, né? Bem utilizados, porque quando eles são também mal utilizados, eles prejudicam o entendimento também. A semântica, né? A coerência também pode ser semântica. O que é semântica? Você já viu que é sentido, né? No texto não pode haver contradições, né? Se está falando sobre violência doméstica deve ser o ponto referencial do começo ao fim. É violência doméstica, a temática, né? Não vou falar de outro tipo de violência, ainda que eu mencione que haja outros tipos de violência, né? Mas o foco é a doméstica. Ela pode ser também temática, que tem muito a ver com a questão da semântica. Os enunciados do texto precisam ser relevantes para a temática abordada. Devem apresentar uma ligação entre as ideias. E isso a gente só vai fazendo à medida que a gente vai, né? No caso, né, de quem produz, à medida que a gente vai lendo, escrevendo, porque à medida que lê, à medida que escreve, vai melhorando. Vai melhorando essas questões de organização e de coerência textual, sentido do texto. Existem textos sem coerência, né? Por exemplo, João vai à padaria, a padaria é feita de tijolos, os tijolos são caríssimos, também os mísseis são caríssimos, os mísseis são lançados no espaço. Segundo a teoria da relatividade, o espaço é curvo, a geometria riemanniana dá conta desse fenômeno. Aí vem aqui uma série de perguntas. A sequência dos enunciados tem um efeito comunicativo? Não. Fala-se de uma coisa, depois fala-se de outra, né? Não há uma relação, não há. Evidencia uma coesão relativamente forte no encadeamento das frases? Não há também, né? Não há essa organização. As relações de sentido progridem e se unificam, e muito menos. O conjunto textual forma uma unidade significativa, menos ainda, né? Coesão sem coerência. Há textos, como eu disse anteriormente, né? Há textos que estão bem organizados, no entanto, não tem coesão, não tem coerência. Tem coesão, mas não tem coerência. Fui à praia me bronzear porque estava nevando. E, quando isso ocorre, o calor aumenta, o que faz com que sintamos frio. Organizado, porém sem sentido. Outro texto que tem problema de coerência e coesão. Fome é, sem dúvida, uma das maiores calamidades brasileiras. Problema de coerência e coesão. A primeira causa deste gravíssimo problema é o baixo rendimento para o trabalho. Obviamente, um trabalhador que não ingeriu a quantidade mínima de calorias necessárias para a produção de energias jamais conseguirá produzir como deveria, principalmente se a sua atividade for eminentemente física. Veja, é um texto que está com problema nos dois aspectos, tanto de coerência, sentido, quanto de coesão. Então, agora a gente vai ver, né? Em outra videoaula, nós vamos ver a questão dos tipos de coesão textual. Vocês viram até aqui, voltando, vocês viram até aqui o que é coerência, o que é coesão, né? Coerência é aquele texto que tem sentido. É aquele texto que tem sentido. E esse sentido, minha gente, ele não pode ser apenas num local, ele tem que ser no todo do texto.
tem que se trabalhar para que todo o texto tenha sentido. As ideias estejam bem ligadas, estejam bem organizadas. Olha aí o trabalho da coesão, da organização, né? Que haja uma continuidade temática, que haja uma relação entre os parágrafos, né? Uma relação de entendimento, uma relação de assunto, o que está sendo e o assunto tem que estar igual ao que está sendo proposto, o que é que se propõe falar, né? Qual é a solicitação, o que é que está sendo solicitado? É o trabalho infantil? O trabalho infantil ainda persiste, causa e efeito. Meditar no tema, né? E o texto tem que ter relação com esse tema, senão tem problema de coerência. E essa coerência tem que ser total, como já foi dito. E a coesão é a organização desse texto. A organização. Então, eu preciso dominar conjunção, saber colocar a conjunção certa, né? Quando é que aquele texto indica uma contradição e que conjunção eu vou colocar? Existem várias conjunções que indicam uma contradição. O mas, o porém, o contudo, no entanto, todavia. Eu não preciso abusar apenas do mas. Existe um porém, existe um contudo, um todavia, né? No lugar de uma conjunção aditiva, colocar uma conjunção um e, um nem, um mas também, e não colocar uma assim aleatória. Então, a coesão e a coerência textual são extremamente importantes para o entendimento do texto, né? Para uma boa produção textual. Na próxima videoaula, a gente vai gravar sobre os tipos de coesão. Espero que tenha ficado claro e até a próxima aula.